Rodrigo, eu atualmente sou chefe de gabinete da Secretaria Municipal de Relações Internacionais, que é uma secretaria onde eu atuo desde 2017. Eu já passei por vários cargos, já fui assessor, já fui coordenador de Relações Internacionais e secretário municipal adjunto. Antes dessa minha experiência na Municipalidade de São Paulo, eu atuei no escritório de representação do Itamaraty em São Paulo, na área de cerimonial e também na área consular. Eu estudei Direito na PUC São Paulo e desde muito jovem eu sempre tive interesse na área internacional, porque eu entendo que é uma área em que a gente pode conhecer muita gente, a gente pode aprender muito com outras culturas, outras religiões, pessoas com visões de mundo diferentes, né? E isso amplia a nossa visão de mundo. Então, eu gostaria de desejar a todos os alunos e a todas as alunas muito sucesso e muito êxito nessa trajetória que é fascinante. Olá, bom, estamos aqui na Secretaria de Relações Internacionais da cidade de São Paulo, que é um órgão que foi criado há mais de 20 anos, em 2001, pela então prefeita de São Paulo, Marta Suplicy, que atualmente é a secretária de Relações Internacionais de São Paulo, com o objetivo de coordenar a estratégia internacional do município de São Paulo e, tendo em conta isso, busca ampliar a cooperação com demais cidades internacionais, com redes internacionais de cidade, um corpo consular aqui estabelecido em São Paulo e com as embaixadas estrangeiras. É ampla, não é? A secretaria, como é uma secretaria meio, então ela tem uma natureza intersecretarial, ela busca coordenar a estratégia do ente, né, do município de São Paulo, que a gente chama PMSP, né, Prefeitura do Município de São Paulo, portanto, tentando traduzir as necessidades dos munícipes e da própria Prefeitura em possibilidades internacionais. Então, para isso, a gente busca dialogar com todas as demais secretarias, seja saúde, seja cultura, seja assistência social, direitos humanos, e ter essa linha e essa estratégia coordenada. Portanto, fruto da coordenação, né, internacional, a gente busca então tornar a cidade de São Paulo cada vez mais global e cada vez mais sustentável. Então, por exemplo, você já deve ter ouvido falar da Agenda 2030 sim. Das Nações Unidas, estabelecida em 2015, que então instituiu aqueles 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, isso. Né? Os ODS. Né? Então, para vocês terem uma ideia, todo o programa de metas da Prefeitura de São Paulo, ele foi estruturado em torno desses 17 objetivos, dessa agenda global. Então veja como que é uma agenda global que ela é municipalizada, ela é territorializada. Depois eu posso encaminhar o link com esse documento do programa de metas e vocês vão ver que cada objetivo ele está atrelado a um ou mais ODS. Isso foi um trabalho que foi feito durante um tempo, né? Uhum. E existe aqui em São Paulo uma comissão municipal ODS que acompanha esses trabalhos e tem uma participação ativa nesses trabalhos, formada pela sociedade civil e por representantes do governo. É uma comissão paritária. As relações internacionais interferem em nível local, em nível das cidades de diversas formas, né? Mas, por exemplo, um exemplo interessante e acho que expressa bem o que isso significa é a Agenda 2030 das Nações Unidas, que é uma agenda global, mas que ela tem sido municipalizada e territorializada, né? Então, todo o plano de metas da Prefeitura de São Paulo, ele foi estruturado em torno desse documento global.
Então, as metas da cidade, elas estão relacionadas a todos os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, e, para além disso, existe uma comissão instituída por lei, que é a Comissão Municipal ODS, que é uma comissão paritária, formada por representantes da sociedade civil, da academia e do governo municipal, a fim de que eles possam participar da implementação dessa agenda no município. Nós entendemos a área de relações internacionais como um instrumento da municipalidade para que a gente possa alcançar determinados objetivos que no município de São Paulo, eu entendo que nas demais cidades, é um único, talvez o mais importante, que é o bem-estar do cidadão e a sustentabilidade do território da cidade. Com a pandemia, houve de fato um grande desafio, que foi tentar obter recursos e cooperação para os nossos equipamentos. Então, nós acionamos diversas cidades, amigas, internacionais e entidades internacionais, que possibilitou a doação de equipamentos para a cidade de São Paulo. E aí eu posso citar alguns exemplos, como o governo da Coreia, como o governo turco, e também em nível multilateral, a OPA, que é a Organização Pan-Americana de Saúde, que é um braço da OMS para as Américas. Então, tivemos vários servidores capacitados por representantes da OPA, e isso, então, enfim, contribuiu para que houvesse uma maior resistência do município à pandemia. A Secretaria de Relações Internacionais interage com todas as demais pastas. Então, por exemplo, desde saúde, por exemplo, existe um contrato de empréstimo que foi firmado com o BID, o Banco Interamericano de Desenvolvimento, e esse processo passou pela Secretaria de Relações Internacionais, recursos que foram para a saúde. Por exemplo, com a Secretaria de Educação, que é uma secretaria também muito parceira da cidade, nós temos dialogado muito com a Unesco para, por exemplo, ações antirracistas, para a formação de professores nessa área, que é um tema muito relevante, que é o combate antirracista. Em relação à cultura, por exemplo, nós estimulamos a Secretaria Municipal de Cultura para que São Paulo pudesse receber em outubro próximo um encontro internacional de cidades de cultura, gestores de cultura, que é a WCCF, é o World Cities Culture Forum. Então, esse encontro vai ocorrer na cidade de São Paulo pela primeira vez, quer dizer, não só na cidade de São Paulo, mas em todo o hemisfério sul. Então, é um pouco de alguns exemplos da atuação da Secretaria em outras áreas importantes da Prefeitura. Um outro complemento importante é o tema, em relação ao tema das políticas públicas para atendimento à população em situação de rua. Então, nós fizemos uma ponte, por exemplo, com a Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social, para que pudesse haver missões às cidades que são referências no tema. Então, acompanhamos e coordenamos essa missão para a troca de experiências ao Canadá, Vancouver e Toronto, e mais recentemente a Lisboa e a Helsinki, que também são considerados modelos nessa área. Então, é um tema bastante relevante para a cidade de São Paulo, sobretudo tendo em conta o aumento do número, assim, de maneira muito mais objetiva e com cidades, As cidades, em geral, dialogam com cidades, Então, por exemplo, na China nós temos dialogado com Xangai, por exemplo, que é uma cidade que tem muitas sinergias, com a cidade de São Paulo,
e também com o Consulado Geral aqui da China, em São Paulo. Com os Estados Unidos, a gente dialoga com algumas cidades, entre as quais Nova York, Miami, por exemplo, desde trocas de experiências sobre, por exemplo, segurança urbana, tecnologias para segurança urbana. E, ao mesmo tempo, nós dialogamos com o próprio governo norte-americano. Agora, em abril, este mês, final de abril, por iniciativa do Departamento de Estado dos Estados Unidos, vai haver um encontro de cidades do continente americano, chamado Cúpula de Cidades das Américas. Vai ocorrer em Denver, capital do Colorado, e a cidade de São Paulo vai se fazer representar, e nesse encontro o representante de São Paulo vai poder dialogar com outros representantes de cidades e vai poder expor o que São Paulo está fazendo em diversas áreas, desde urbanismo até a eletrificação da frota de ônibus, que é um tema importante para a cidade, e também, por exemplo, população em situação de rua. Então, os nossos diálogos, tanto com China como Estados Unidos e como outros países e outras cidades, ele se dá em nível cidade-cidade e também em nível governo. Ações internacionais é um sinal muito positivo e muito animador da importância que representa, né, o campo das relações internacionais. Então, veja que, por exemplo, a Câmara Municipal, ela instituiu recentemente, já faz uns 2 anos, a Comissão de Relações Internacionais, e que mostra, portanto, que a área de relações internacionais ela tem sido melhor compreendida pela sociedade de modo geral. E os cursos de relações internacionais, nesse sentido, têm um papel de grande importância. E nós aqui reforçamos o papel do diálogo fundamental entre a academia e o governo, né? A universidade na universidade onde o conhecimento é produzido, e eu acho que essa troca é muito importante. Nós temos dialogado, né, por exemplo, em relação às políticas de atendimento à população em situação de rua, com outras cidades que são consideradas referência, né, no tema. Houve, por exemplo, no ano passado, uma missão que foi organizada pela Secretaria de Relações Internacionais, em parceria com a Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social, para que a Secretaria, que trata, né, da população em situação de rua, pudesse conhecer o que tem feito cidades como Vancouver e Toronto, e mais recentemente Lisboa e Helsinki. Então, nós temos promovido isso, e também direitos humanos. Você trata também, por exemplo, do acolhimento a refugiados, né, e população imigrante de modo geral aqui na cidade de São Paulo. É uma área também muito importante, né? E aí a gente dialoga com a Secretaria de Direitos Humanos e Cidadania e alguns organismos internacionais das Nações Unidas, como é o caso do Acnur e da OIM, a Organização Internacional para a Migração. Aqui em São Paulo, uma quantidade muito expressiva de câmaras internacionais de comércio e de consulados, tanto de carreira como honorários, que têm setores de promoção comercial muito ativos e muito relevantes. E isso tem contribuído para o fomento, por exemplo, de novos investimentos, né, na cidade de São Paulo. E também gostaria de ressaltar a importância que são os eventos internacionais para a cidade de São Paulo, em termos de atração de investimentos. Eu dou um exemplo recente agora da Fórmula E, movimentou um montante importante, eu não tenho agora de cabeça, mas vocês podem encontrar nos sites, que foi a fórmula para estimular a eletrificação, né, e a eletromobilidade na cidade. E outros eventos, como por exemplo a WCCF, que vai ser em outubro, o calendário robusto, né, de eventos internacionais da cidade, que é uma
que está ligada à importância do turismo, né, do fomento do turismo. O turismo é um setor, sem dúvida alguma, essencial, muito importante na cidade de São Paulo. É um tema que existe aqui uma secretaria de turismo que trata, né, do assunto. Nós temos, por exemplo, na Zona Sul e na Zona Norte, polos de ecoturismo. Nós temos acompanhado muito de perto o desenvolvimento desses polos de ecoturismo, sobretudo na região sul de São Paulo, justamente para atrair novas fontes, né, e novos visitantes nesse setor. Mas sim, certamente um setor muito importante, e após a pandemia nós acreditamos que seja mais intensificado e mais movimentado.